Pessoal, Anderson Sampaio, diretoria da direita, tudo bem? Começando a semana, mais uma semana, né? Acho que hoje nós teremos assuntos rápidos a tratar. Vamos falar hoje sobre os casos, o caso, na verdade, do inquérito das fake news do Alexandre de Moraes. Teve um laudo aí da PF e eu vou comentar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre o que eu estou chamando agora de complô contra pautas conservadoras na mídia brasileira, e aí especificamente nós vamos falar sobre o programa aqui na Band. E nós vamos falar também sobre o currículo e a permanência ou não do ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli. Tá joia? Oi pessoal, tudo bom? Então, começando mais uma semana, né? Uma semana que tinha terminado razoavelmente tranquila, sem muitos assuntos tão polêmicos. E voltamos a começar a semana agora já com algumas polêmicas mais fortes. Né? Como eu falei, nós vamos falar hoje sobre um pouquinho, vou tentar ser bem breve, tá? Sobre o Alexandre de Moraes e o inquérito das fake news, que saiu hoje. Na verdade, vocês vão saber, talvez com mais detalhes mais para frente. Mas saiu um laudo da Polícia Federal sobre a possibilidade de redes ou não de robôs nas redes sociais que pudessem estar falando mal, ajudando a atacar o STF. Né? E por esse laudo da Polícia Federal, não existe rede de robôs, ora veja. Né? Eu, você e todos os outros não somos robôs, então você já pode ficar feliz com isso. Você não é um robô. Nós somos pessoas de carne e osso e agora nós precisamos ver o que o Alexandre de Moraes vai utilizar para manter essa narrativa, manter esse inquérito aí infinito para constranger pessoas que são, na verdade, partidárias do governo, né? Que apoiam o governo, que acreditam no governo e que querem fazer a coisa melhorar, o Brasil evoluir. Então, pelo que eu sei, boa parte da sustentação do que o ministro Alexandre de Moraes falava quanto ao inquérito, quanto à necessidade do inquérito, seria um financiamento por empresários, né, dito empresários e outro tipo de pessoas, de robôs, que no caso seriam caríssimos, para fazer ataques em massa, seja o STF ou outras pessoas. E no caso específico, óbvio que nós estamos falando de STF, e com esse laudo isso cai por terra. Então agora precisamos ver que tipo de estratégia ele vai manter para continuar invadindo casas, indo atrás de blogueiros e youtubers bolsonaristas para pegar os seus celulares, computadores e toda a sorte de documentos às 6 horas da manhã nos dias que as operações ocorrem. Né? Enfim, vamos aguardar de novo, né? Da cabeça do ministro Alexandre de Moraes, tudo pode sair. Vamos ver o que vem pela frente. E, gente, há muito tempo que, não só eu, mas muitas pessoas falam que a mídia, a grande mídia, está sempre buscando formas de deixar as pautas conservadoras de lado, de trazer as mensagens e as informações distorcidas. E o caso, acho que ficou muito mais claro agora, na semana passada, quando houve o afastamento do Luiz Ernesto Lacombe do programa do Aqui na Band, né? Um periódico matinal que vinha ganhando notoriedade, que vinha conseguindo trazer mais Ibope, né? Que sempre a métrica deles é o Ibope, para as manhãs da Bandeirantes, e por incrível que pareça, sempre com pautas conservadoras, e o que a ala jornalística, né? A direção jornalística da Band começou a achar que estava indo em conflito com as suas próprias pautas, né? Porque a pauta do Fernando Mitre nada mais é do que uma pauta sempre contra o governo, né? Se vocês olharem, eu já disse, não é uma pauta tão assintosa, né? Que bate no governo de frente como outros veículos fazem, mas sim uma pauta que nunca vem com informações legais do que o governo faz de bom, do que tem acontecido de bom, sempre em cima das controvérsias, das polêmicas e tudo mais, querendo assim
denegrir a imagem do nosso presidente. Pois bem, qual é a grande novidade agora? É de que vocês devem saber também que existem agora, nessa semana, estão acontecendo reprises do programa. Programas novos do Aqui na Band só devem voltar a acontecer em 6 de julho, né? Isso caso venha realmente acontecer, esses programas novos. E agora a determinação é que é proibido reproduzir, né, trazer como reprise programas que tenham pautas, que tenham informações favoráveis ao governo. Tá? Então esqueçam, nós não veremos novamente as pautas da hidroxicloroquina e tudo mais. Isso está fora de questão. Existe agora funcionários que foram destacados para ter certeza de que isso não vai acontecer, né, de que nada vai passar, vão fazer um pente fino para que isso realmente não volte a acontecer. E tudo está sendo monitorado e direcionado pelo diretor nacional de jornalismo, o Fernando Mitre. Então, o que não está no crivo, o que não passar pelo crivo do Mitre, não passa no Aqui na Band. Então, se isso não é um complô, se isso não ajuda a formar a figura para vocês de um complô da mídia contra o governo Bolsonaro, eu acho que não existe mais nada que vai fazer isso acontecer, gente. É muito claro, é nítido de que o Brasil é conservador, de que as pessoas estavam gostando. As enquetes do Aqui na Band davam de 1.000.000 sempre à direita, os conservadores, trazendo as votações mais pesadas, então, a favor de projetos do Jair, a favor do próprio Jair Bolsonaro. Então isso estava muito nítido e claro, só que a grande mídia não quer isso. Por quê? Porque o financiamento que a mídia recebia no passado dos governos federais era bilionário e hoje em dia já não existe mais. Hoje em dia esse financiamento caiu por terra, porque o governo utiliza sim muito a mídia social, as redes sociais. Então, para que investir milhões e milhões em vários programas, em várias propagandas e tudo mais, se você tem uma conversa direta com o seu público nas mídias sociais? Não faz sentido, é isso que o Jair sempre veio defendendo, e foi assim que ele ganhou as eleições, esquecendo a televisão, esquecendo as mídias convencionais e indo falar diretamente com vocês pelo Facebook, pelo Twitter e tudo mais. Então, aqui na Band, gente, sinceramente, para mim a credibilidade do programa está sob suspeita. Aliás, eu já nem acredito mais, sendo muito honesto. O pouco que às vezes eu via, a minha audiência e a audiência de muitos ao meu redor, esse programa não vai ter mais. E a Band, enfim, vai ficando um pouquinho mais de lado, né? Vamos ver o que ela nos traz aí para frente, como que o jornalismo da Band vai viver daqui para frente, se vai ser só batendo no presidente ou se eles vão cair na realidade, ver que o povo, a população brasileira, na sua grande maioria, é sim conservadora, é sim de direita, e começam a mostrar. Uma coisa que eu ouvi recentemente, que talvez traga isso para vocês, assim, as pessoas às vezes não sabem que são conservadoras porque não estão acostumadas a ouvir as pautas conservadoras. A partir do momento que elas começam a ouvir, falam assim, poxa, mas isso aí realmente, eu gosto disso, eu faço aquilo, pô, isso faz sentido para mim. E elas começam a descobrir que são conservadoras, que são de direita. Então, a grande mídia não quer que isso venha a público justamente para isso, para que as pessoas não consigam nem se definir como de direita, né? E agora a informação mais polêmica realmente agora da semana, já terminou semana passada com alguns ruídos e essa semana voltou à tona, é quanto ao novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli. Ele que teve aí no seu currículo Lattes, tinha colocado algumas questões como tendo feito um doutorado na Argentina e um pós-doc na Alemanha. Teve contestação dessas informações pelas duas universidades, tanto da Argentina quanto da Alemanha, retirou essas informações do seu currículo Lattes e também teve uma acusação de plágio no seu trabalho de mestrado.
Trabalho esse que ele defendeu, isso sim ele veio e defendeu que não houve plágio nenhum, que talvez tenha tido um deslize, um descuido daqui ou dali na hora de formar todo, né, o seu mental para fazer o seu trabalho. Então isso pode talvez ter acontecido, não vou defender nem de um lado nem de outro. Gente, sinceramente, aquilo que eu sempre falo, o que eu quero é que a verdade venha à tona e as pessoas paguem pelo que fizeram. Ele, como eu disse, retirou essas questões de doutorado e pós-doc do currículo Lattes dele. Isso também a internet não deixa ninguém esquecer, né? Ele até poderia querer que as pessoas nem lembrassem, ou se fossem pesquisar só aparecesse a informação atual, mas não, a internet, graças a Deus, tem muita memória e está aí. Vamos ver o que vem pela frente. Ele teve uma reunião com o presidente Bolsonaro hoje no final da tarde e parece que por enquanto se mantém no cargo. A posse dele foi adiada, e isso é um sinal de que o presidente está querendo buscar mais informações. O presidente não é uma pessoa que conviva muito com o erro, né? Se a pessoa tem uma justificativa, continua assim, se mantém. Agora, se a justificativa é furada, o presidente ele realmente acaba deixando de lado, muda e vamos para a próxima. Eu, sinceramente, não sei, eu não consegui ainda fazer uma avaliação se eu gostaria que o Decotelli se mantivesse como ministro ou não. Começar dessa forma é começar um pouco torto, isso é um complicômetro razoável, né? Principalmente nos tempos de hoje. Mas se o presidente tiver que mudar, que faça logo, que identifique um nome logo, ou que consiga isso, que o Decotelli consiga explicar toda essa lambança e que faça realmente acontecer, porque o presidente, como sempre, defende as pessoas pelas quais ele está junto, né? Defendeu falando que ao longo, desde o momento que ele fez o anúncio do nome até agora, só recebeu elogios e informações que demonstram que Decotelli tem capacidade para assumir o cargo. Mas vamos ver, né? Com esse adiamento de posses, eu acho que tudo pode acontecer. Certamente o presidente está buscando, como eu disse, mais informações para realmente ratificar ou não a permanência dele no cargo. E se ele não permanecer, sinceramente, faço voto de que Bolsonaro possa olhar para todos e identificar alguém que sim seja muito forte na parte ideológica, que possa colocar para quebrar nas universidades esse sistema esquerdista que foi criado, né? Que possa lutar por isso, que seja mais ou menos um Weintraub da vida, com uma ideologia muito forte, óbvio que com capacidade, com conhecimento para cuidar do MEC, mas que venha colocando o pau na mesa, né? Então, vamos aguardar. Eu acho que certamente essa semana devemos ter essa definição, né? O presidente também não é, quando ele coloca alguma coisa na cabeça, ele não é de ficar postergando demais, tá bom? Então acho que é isso, gente. Temos muita coisa aí para seguir. A semana só começou. Vamos ter mais assuntos ao longo dessa semana, certamente. E sempre que acontecer alguma coisa bastante relevante, pode ter certeza que nós estaremos aqui conversando, discutindo e trazendo opinião, né? Mais do que trazer a informação, acho que é legal a gente trazer a opinião. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho também, porque você ativando o sininho você vai receber a notificação de todos os vídeos novos quando forem aparecendo, vão chegando para você. E com isso você vai conseguindo se atualizar mais, e vai conseguindo também dar like, que like é legal, é muito importante, ajuda o nosso vídeo a mostrar para o YouTube que o nosso vídeo é legal, que outras pessoas podem gostar desse conteúdo também. E compartilhem muito. Compartilhem o tempo inteiro, né? Porque nós só vamos ser uma direita unida, né, quando as pessoas estiverem mais alinhados, com a informação mais na ponta da língua, né, com as coisas mais frescas na cabeça. Então compartilhem tudo que vocês puderem para que nós possamos ganhar cada vez mais força. Tá joia? Um abraço para todos, fiquem com Deus e uma ótima semana.